A paz do Senhor, igreja. Podem tomar seus assentos. Esse domingo abençoado que Deus nos concedeu. Gostaria nesse momento que você curvasse sua cabeça. Tivesse um minuto de oração, de gratidão a Deus. Você está aqui, você está vivo. E o Espírito de Deus habita em você. Agradeça a Ele por isso. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela noite de descanso que o Senhor nos concedeu, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como irmãos, para te adorar, para te louvar, para ter o aprendizado na Tua palavra, na escola dominical, para compartilhar, Senhor, a palavra. Muito obrigado, Senhor. Que seja o Teu Espírito, como vem fazendo, a reger as nossas vidas, a ministrar através da instrumentalidade humana, Senhor, de quem aqui se encontra, dentro das minhas limitações, fragilidades, mas que seja, Senhor, no direcionamento do Teu Espírito Santo, para a edificação e crescimento da Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, na sequência, seguindo, a visão que Deus tem dado a liderança da igreja, e todos nós remamos para uma mesma direção. Nós estaremos trazendo aqui uma palavra nesta manhã sobre também a perseverança. E o texto a qual nós iremos meditar se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19. Aonde nós estaremos lendo esse texto, entendendo o pano de fundo dele, para quem foi escrito, com qual objetivo e aplicando ele à nossa realidade hoje. Então, Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo o grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa, guardemo-nos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos como é costume de alguns, mas admoestemo-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados,
em que depois de ser desiluminados, suportastes grandes combates e aflições. Às vezes, fostes expostos como em espetáculo, tanto de opróbrios quanto de tribulações. Às vezes, vos tornastes coparticipante com os que desse modo foram tratados. Não somente vos compadeceste dos que estavam nas prisões, mas também com gozo aceitaste o espólio dos vossos bens, sabendo que tendes possessão superior e permanente. Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Pois ainda, em pouco tempo, aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas que creem para a conservação da alma. Aleluia. Então, esse texto que nós acabamos de ler, e que nós vamos aplicar na mensagem desta manhã, trazemos aqui algumas lições importantes para a nossa vida. Em primeiro lugar, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós somos daqueles que avançamos. Mas eu vou uma explicação detalhada acerca do texto que nós acabamos de ler. Esse texto é um dos mais importantes e impactantes da carta aos Hebreus. Ele marca o fim da longa sessão doutrinária do capítulos 1 a 10, sobre a superioridade de Jesus e o valor definitivo do seu sacrifício. Passa para a aplicação prática. Como nós, como cristãos, devemos viver à luz dessa verdade. O autor, que alguns associam a Paulo, mas que, na verdade, nós não sabemos quem verdadeiramente foi, ele escreve para os cristãos judeus que estavam sofrendo perseguição e eram tentados a voltar para o judaísmo antigo, abandonando a fé em Cristo. Uma perseguição que a igreja sofreu no seu início, sendo atacada por dois lados, de um lado o judaísmo, do outro lado o gnosticismo, atacando a igreja, duas seitas do passado. E nós dividimos esse texto em 4 partes principais. A primeira é a confiança para entrar na presença de Deus, dos versículos 19 ao 22. Aqui o autor começa com a palavra portanto, ligando tudo o que foi dito antes, especialmente os capítulos 8 a 10, sobre o novo concerto e o sacrifício único de Cristo. Portanto, irmãos, aqui diz ele, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. No Antigo Testamento, só o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, está lá em Levíticos 16. Agora, todo filho de Deus, nascido de novo, todo crente, tem plena confiança, ou seja, ousadia, liberdade de falar por causa do sangue de Jesus. Hoje, todos nós podemos adentrar no Santo dos Santos. E não é por nossos méritos, mas pelo sacrifício perfeito de Cristo realizado na cruz. O versículo 20 diz, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. O véu do templo simbolizava a separação entre Deus e o homem. Quando Jesus morreu, o véu rasgou-se de alto a baixo, isso está registrado em Mateus 27, versículo 51. O caminho é novo, não existia antes. E ele é vivo, não é um ritual morto, mas uma relação viva com Cristo ressuscitado.
não é um ritual sem vida, mas é um ritual onde a vida está presente, a vida do nosso Senhor Jesus. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus não é apenas o sacrifício, ele é também o sumo sacerdote que intercede por nós. Está lá em Hebreus 4, de 14 a 16. Ele intercede por mim e por você, diuturnamente. Ele é o advogado que está advogando a nossa causa. Ele é aquele que, quando o acusador vai até diante do Pai e nos acusa, ele, como advogado, entra em nossa defesa, mostrando os cravos nas suas mãos, nos seus pés, e dizendo: eu já paguei por ele. Eu já paguei pelo pecado dele. Por esse motivo, ele é o nosso advogado. Sendo assim, versículo 22, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Aqui tem 3 imperativos. Aproximar-se com um coração sincero é sem hipocrisia. É aproximar-se verdadeiramente diante do Senhor com o seu coração aberto. É um culto prestado ao Senhor com sinceridade. Um culto prestado ao Senhor não pensando na troca, na recompensa, pelo fato de estar diante dEle. Não é um culto prestado ao Senhor pelo que Ele tem para nos dar, mas é um culto prestado ao Senhor pelo que Ele é. Pelo que Ele é. Então, aproximar-se com o coração sincero, com plena convicção de fé, não pode ter dúvida. Aquele que duvida não agrada ao Senhor. Aquele que duvida está distante de Deus. Ele não se agrada disso. Aproximar-se de Deus tem que ser com convicção. Quando você participa de uma campanha às quartas-feiras, em que você é chamado a vir à frente para orar, você tem que vir com convicção. Quando você vem para que alguém com as mãos ungidas imponha sobre você e ore, você tem que vir com convicção. Não confiando em mim ou em quem estiver impondo as mãos sobre você, mas naquele que está sobre nós, daquele que está nos regendo. Porque não somos nós quem fazemos. Nós podemos dizer como João e Pedro: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus seja curado. Porque é em nome dele. Então, se você vem adorar ao Senhor, você não pode vir com dúvida. Você não está confiando na organização, na Metodista Wesleyana, ou em mim, ou em quem aqui estiver. Você está confiando no Senhor, que é aquele que nos capacita, é aquele que é o dono da igreja, é a cabeça. Ele é a cabeça e o cabeça. A cabeça porque, como um corpo, esse corpo é regido por ele. E o cabeça porque ele é o Senhor, ele é aquele que está à frente. Então, plena convicção de fé, corações aspergidos, ou seja, purificados da culpa, e isso faz referência ao sangue, e corpos lavados com água pura, isso faz referência à palavra. Vós sois limpos pela palavra. Isso ecoa lá em Êxodo 24, 8 e Ezequiel 36, 25 a 27, onde tem a promessa da nova aliança. Então, em resumo dessa parte, graças a Jesus, o acesso a Deus não é mais restrito, não é um acesso ritualístico ou temporário, é aberto, é permanente, baseado na obra consumada pelo Senhor Jesus, um sacrifício perfeito e completo. Então nós temos acesso diuturnamente à presença do Senhor, não somente aqui no templo da nossa igreja, mas na nossa casa, no nosso quarto, onde quer que estejamos, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, nós temos, como eu gostaria de frisar aqui, corações aspergidos, purificados da culpa, e trazer um alerta para nós.
Irmãos, nós precisamos estar atentos aos ataques do inimigo. O inimigo, ele trabalha no sentido de impedir o teu avanço, impedir o nosso avanço, nos manietar, aprisionar. E ele tem estratégias, usa as estratégias para isso. Nós vamos ver alguns exemplos do passado. Nós vamos ver em Sansão um homem que, quando revestido pelo Espírito Santo, ele tinha uma força sobrenatural. Mas o inimigo, para destruí-lo, usou uma estratégia, e dentro dessa estratégia estava Dalila. Ele, seduzido, contou o segredo da sua força, e ele perdeu a força. E ele foi aprisionado, ficou cego. Um outro exemplo que nós temos é do sumo sacerdote Josué, está lá em Zacarias. É a quarta visão de Zacarias. O sumo sacerdote Josué apresenta-se diante de Deus, e ao lado direito dele, quem se encontra? Satanás. E ele estava com as vestes sujas. Por que Satanás se posicionou do lado direito? Porque o lado direito remete ao lado do poder. Então, aquele sumo sacerdote, ele estava impossibilitado, ele estava fraco, impossibilitado de exercer o seu sacerdócio, porque devido ao pecado, ele estava com as vestes sujas, e ao seu lado direito Satanás, impossibilitando ele de ser um instrumento usado por Deus. Mas o Senhor manda o anjo pegar lá uma tenaz e purificá-lo. Suas vestes foram trocadas. E ele, então, mais uma vez capacitado a exercer o seu sacerdócio. Eu estou resumindo. Significa que o pecado, o inimigo usa estratégias para impedir que você seja um homem, uma mulher, um jovem, usado poderosamente por Deus. Porque ele sabe que você, como luz desse mundo, como sal desta terra, você é o instrumento, você é a pessoa que Deus usa para destruir as armadilhas do diabo, para destruí-lo, para derrotá-lo, para derrotar os gigantes. Ele sabe que você é o algoz dele, e ele tem que criar, tem que ter uma maneira de te impedir de avançar, impedir de que você use a potencialidade que Deus colocou em você, que é plena, total, porque o Espírito Santo habita em você. Então, a semelhança, usando aqui Josué, o sumo sacerdote, ele muitas vezes nos leva a cometer pecados, e todos nós pecamos, porque aquele que não disser que não tem pecado é mentiroso, mas ele nos leva, ele nos tenta a viver uma vida dissoluta, de pecando constantemente, e vai nos afastando da comunhão, e vai nos isolando, e nós ficamos enfraquecidos e ficamos como Josué. Nós somos o sacerdócio universal, nós somos o povo de Deus na terra, e você é componente, é parte vital desse sacerdócio. E o inimigo, ele vai tentar de todas as maneiras impedir que você seja usado poderosamente por Deus. E quando nós falamos em pecado, pensamos, aquele pecado enorme, não, mas não tem isso, querido. Pecado é pecado. Pode ser o pecado da negligência, do descaso, da falta de amor, da falta de perdão, da falta de comunhão. Na verdade, uma das estratégias dele, posso usar aqui, citar duas. A primeira é dividir. É dividir para subtrair. E a segunda é isolar, te
te tirar do convívio dos santos, porque um soldado isolado só, ele torna-se uma presa fácil. E o que acontece? Nós começamos a parar de congregar-nos. Nós começamos a parar de, sabe, de buscar, de estarmos juntos, de termos comunhão. Porque ele começa a mostrar, a apontar os erros que naturalmente todos aqui têm, todos nós temos, e potencializar esses erros, para que você não veja nada de bom no teu irmão que está ao seu lado, mas só veja os defeitos dele. E aí, quando isso acontece, você começa a se afastar dessa pessoa, porque está potencializando as falhas dele, as limitações dele. O inimigo faz isso. Mas você já percebeu que essa pessoa também tem o seu lado bom? Essa pessoa também tem, sabe, um lado positivo da sua vida, virtudes. Já percebeu? Você parou para potencializar as virtudes que esta pessoa tem, o potencial dela. Sabe, se você é um líder, e se você potencializar os defeitos e falhas dos seus liderados, você vai ficar sozinho. Porque ninguém vai servir para você. Mas se você potencializar as virtudes e olhar aquela pessoa como um diamante bruto, muitas que precisa ser lapidado, e uma vez lapidado tem um valor imensurável, então você vai ter excelentes pessoas, excelentes liderados ao seu lado. Porque se Deus potencializasse só nossos defeitos, nossas falhas, estaríamos perdidos. Mas Ele conhece os nossos corações. Ele sabe das nossas limitações, mas Ele sabe também, por conhecer o nosso coração, Ele conhece também as nossas virtudes. E aí fica como Davi, um homem segundo o coração de Deus, que dentro da visão humana, um homem tremendamente falho, mas Deus conhecia o coração dele, e Deus potencializou as virtudes que ele tinha. Porque Deus não desiste de ninguém. Jesus não desistiu de Judas, queridos. Jesus não desistiu de Judas. Ainda o chamou de amigo. Deus não desiste de ninguém. Muito embora Ele saiba, Ele conheça os corações, mas ninguém vai poder dizer, chegar diante dele e dizer, não, o Senhor nunca me deu uma oportunidade. Porque Ele dá oportunidade a todos. Então nós precisamos estar atentos a isso. Há uma vigilância. É por isso que no dia da ceia tem um texto que diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. É uma introspecção. E que tipo de exame é esse que é feito, que somos exortados a fazer quando vamos cear? É para que venhamos discernir o corpo. Que corpo é esse? A igreja. Entendendo que a ceia não é um ato isolado, mas é um ato que remete à comunhão. Por isso é um pão dividido para todos, por isso que é um cálice dividido para todos. Todos participamos do mesmo pão e do mesmo cálice. Isso remete à comunhão. Mas o diabo ele pode se colocar ao seu lado direito e ficar sussurrando no teu ouvido. Ninguém aqui te ama. Ninguém está nem aí contigo. Ninguém. Sabe, ele pode até mesmo dizer, não, busque a Deus no seu isolamento. Faça a obra, mas não dê atenção a ninguém. Aí pode correr o risco da gente chegar lá naquele dia e falar, ah, Senhor, como eu trabalhei na obra. Falei em línguas, curei enfermos, expulsei demônios. E receber dele aquela
palavra dura, apartai-vos de mim porque não vos conheço. Como é que pode isso? Porque Deus ama a comunhão. O mandamento que Ele nos deixou é lei, é ordenança, é mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Foi lido aqui um texto, né? Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O que Ele nos manda? Amar uns aos outros. Senão nós vamos ser sacerdotes, à semelhança de Josué, com roupas sujas, Satanás ao lado direito impedindo o seu avanço, impedindo que você seja usado potencialmente pelo Espírito Santo, por Deus, e você vai ficar paralisado. É por isso que nós temos que ter o conhecimento, a noção de que nós temos que nos aproximar de Deus com inteireza de coração, com sinceridade e em comunhão uns com os outros. Quando Paulo diz que Cristo cresça e que Ele diminua, aí nós levamos isso para um campo espiritual. Só que se eu perguntar, ninguém vai conseguir me explicar direito o que significa isso, como é que Cristo vai crescer e você diminuir. Claro, todos nós sabemos que Ele é o Senhor, mas na prática, somos levados a olhar um para o outro, uns para os outros, e ver Cristo nele. Porque você é membro do corpo dele. Você é ele. Eu não estou trazendo nenhuma heresia, eu não estou dizendo que você seja Deus, não. Eu estou dizendo que Cristo está presente em você. Você é membro do corpo. Um membro do corpo é o corpo. Eu não posso dizer, essa mão não pode dizer que ela não é Jeremias dos anjos. Ela é. Ela está ligada ao corpo. Você está ligado ao corpo. Então, Cristo está presente nesse mundo, nessa sociedade, através de você. E está presente aqui através de você. Então, ao invés de eu crescer e você diminuir, que eu diminua e você cresça, porque Cristo está em você. E Jesus deu esse exemplo quando Ele pegou a toalha e a bacia para lavar os pés dos discípulos. O maior veio servir o menor, para nos dar o exemplo de como deve ser. Mas Satanás, ele se coloca ao lado direito, tentando impossibilitar o seu avanço, e tentando te mostrar somente o lado negativo, ruim de tudo. Amados, nós temos os olhos puros. É por isso que Jesus falou que quem não se fizer como uma criança não entrará no reino dos céus. Você já viu como a criança é? Eu amo criança, eu acho que elas me amam também, porque toda vez onde tem criança, todas elas vêm me abraçar. A criança tem um olhar puro, um coração puro. Assim devemos ser nós. Olhar um ao outro com pureza no coração. Né, irmã Sandra? Olharmos um ao outro com pureza no coração. Ah, defeito, aquela pessoa chata, aquela pessoa isso. E nós, não somos não? Será que nós somos tão perfeitos assim? Pare e faça uma análise. E você vai ver o quanto é difícil, né? Chegar e eu fazia isso muito no treinamento, né? Coloque aí no papel 10 virtudes e 10 defeitos que você tem. Eram 3 horas, 2 horas, parece uma coisa simples. E quando vinham os defeitos, eu sou perfeccionista. Defeito. Ah, eu gosto de tudo muito certinho. Defeito. Eu falei, isso é defeito? Mas ninguém coloca, não, porque eu sou mentiroso. Ninguém coloca assim, porque, né? Ninguém coloca, né? Porque é difícil. É difícil eu me analisar, é difícil você analisar você mesmo, mas é muito fácil analisar o outro, né? Mostrar o defeito do outro. Por isso que eu digo que nós temos que potencializar
as virtudes e trabalhar em cima delas. Olhar o outro com o coração, com os olhos puros. E fazer como diz a palavra, que ele cresça e nós diminuamos. Isso é um coração aspergido. Isso é o corpo lavado com água, que é a palavra que lava, a palavra que nos purifica. A leitura da palavra de Deus, ela deve ser feita não de forma apenas para decorar, sabe? Nadando na superfície. A leitura da palavra de Deus deve ser feita no profundo. É como foi pregado aqui acerca da água, né? E você está andando, a água só apenas no calcanhar, anda um pouco, vai no joelho, anda um pouco, mergulhar na palavra. E você sabe aonde é que muitos de nós aqui erramos? Porque nós podemos até ler a Bíblia, mas não buscamos profundidade. E nós não levamos os nossos a essa profundidade. Foi feita uma pesquisa, um grande número de adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, indo para outra banda, indo para outra religião. Não vou citar por questão de ética o nome. E foram perguntar a eles por que eles estavam saindo, tudo filhos de crentes, né? Porque nós queremos respostas. Estamos em busca de respostas. Sabe por quê? Nós apenas mostramos a ele a superfície. Não explicamos os porquês. E até mesmo muitas vezes nós também. Pare e pense, se perguntar agora para você o que é justificação, você está apto a responder? Se perguntar a você é salvo sim, mas salvo de quê e por quê? Pergunta simples. Você é salvo de quê e por quê? Por que você participa da ceia? Por quê? Por que você quer ser batizado no Espírito Santo? Porque com o Espírito Santo nós somos na água. Quando nós descemos as águas, fomos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito. Agora, no Espírito, quem batiza é Jesus, que é um mergulho, é uma imersão no Espírito. Mas por que você quer ser batizado no Espírito? Qual a realidade? Qual é o objetivo? Para quê? Por quê e para quê? Ou para quê? Sabe, tem que ter profundidade. Eu quero ser porque eu acho bonito. Deus revela as coisas, vamos dizer, um exemplo para a irmã Sandra, Deus revela uma coisa para o irmão fulano, eu acho bonito, só por isso. Mergulho na palavra. Não apenas na superfície. EBD, pergunte, questione, procure conhecimento, sabe, para que você possa estar apto a responder a cada um que indagar acerca da sua fé, em defesa da fé. E isso tem feito com que muitos tenham saído da igreja, essa falta de mergulho, de profundidade no conhecimento da palavra. Em muitos lares, porque, queridos, não adianta dizer a ninguém, olha, você não pode fazer isso. Já disse isso algumas vezes aqui. Você não pode. Por quê? Porque não pode. Não vai fazer na tua frente, vai fazer por trás. Você não deve, por que não deve? Senta aí que eu vou te explicar. Você não deve por isso, 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 isso e isso. Agora, se você fizer, por sua conta e risco. Agora você já sabe o resultado. Só que isso requer o que? Tempo. Ensinar requer tempo. Parar e sentar ao lado do seu filho, ou da sua filha, do seu neto, e explicar para ele acerca daquilo que ele pode ver ou não ver, e o porquê que ele não deve ver nas redes sociais. Dá trabalho. Dá trabalho sentar e acompanhar um desenho com ele e dizer, você está vendo aquilo ali? Aquilo é isso, isso e isso. Não deve. Por uma brincadeira, a gente tem
Tem uma amiga, não é uma nossa, né? Amiga da Débora, ela tem um filhinho, ele estava aqui ontem, o Anthony. Aí eu cheguei para ele brincando e falei assim: ô Anthony, você não deve estar olhando muito para o celular, porque você vai estragar as suas vistas. Vai dar dodói nas vistas. Ele não vai entender as explicações técnicas, né? Tá bom, deixa para lá. Eu vou olhar o celular, né? Aí ele chega para mim assim, ele me chama de vovô. Vovô, vai machucar suas vistas, desliga o celular. Para ensinar e dizer o porquê. Não é só não pode, não deve. E não subestime a idade. Porque pensa que uma criança tem 4, 5 anos, ela não vai aprender? Lê do engano. Ela aprende sim. Então, seguindo aqui. Segundo ponto, exortações. Acelerar aqui, exortações de prática para a vida cristã, que vai do versículo 23 ao 25 do texto que nós lemos. 3 novos imperativos que mostram como viver essa confiança. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Aqui, esse apegar não é segurar com força, baseado no esforço humano, mas confiar na fidelidade de Deus. Versículo 24, consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Querido, a fé cristã não é individualista. Nós devemos considerar, olhar atentamente uns aos outros com o objetivo de estimular amor e boas obras, estarmos, preocupados pelo outro, intercedermos pelo outro, orarmos pelo outro, porque o inimigo muitas vezes nos leva a olhar somente para as nossas necessidades, e aí nós focamos a nossa necessidade, só oramos pedindo para nós, só intercedemos por nós, enquanto o próximo que está ao nosso lado, ele precisa da nossa intercessão. Quando você começar a se envolver com os problemas, com as necessidades do próximo, Deus irá se envolver com a sua. Deus irá se envolver. Não deixemos de reunir-nos como igreja, mas encorajamos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia é esse? Não é só o dia do arrebatamento, não. É o dia da tribulação. É o dia que já começou, porque o dia do Senhor começou com o nascimento de Jesus e vai culminar com a sua segunda volta. E por que nós devemos nos preocupar? Por que nós devemos, nos reunir, encorajar um ao outro? Porque esse mundo está cada vez mais sendo dominado pelo satanismo. Há 2 livros que foram escritos em 1922 por Alice Bailey. A exteriorização da hierarquia é um deles, que fala da luciferização da sociedade, criar um mundo luciférico. A exteriorização da hierarquia seria a exteriorização, para a nossa linguagem, dos poderes demoníacos. E se você observar bem, as coisas bizarras que têm acontecido. Vi, por exemplo, outro dia, olhando lá, jovens bonitos, e de repente mostra o antes e o depois deles. Gente, teve você olha assim, monstruosidade, 4 chifres, se destruiu totalmente. Você olha assim e fala: meu Deus, o que está vendo? Demônio em pessoa. As pessoas o mundo está sendo dominado pelos demônios. A sociedade está mergulhada até o pescoço nas trevas. Vocês que acompanham as redes sociais, vocês vão ver e vocês vão se certificar disso.
E aonde é que estamos nós? E o que estamos aqui para fazer? Não estamos aqui, como eu já disse algumas vezes, aguardando o voo celestial para o arrebatamento. Nós estamos aqui porque Deus precisa de nós como luz para iluminar o caminho dessas pessoas, para trazê-las até aos pés da cruz. Por exemplo, o homem mais tatuado do país se converteu, aceitou a Jesus, gastou uma fábula, tirou todas as tatuagens, mas alguém chegou para pregar para ele. Nós olhamos e falamos, mas que bizarro. Uma outra jovem, ela fez uma cirurgia para ficar com cara de cavalo, coisa horrível. Mas ela aceitou a Jesus. E ela teve que fazer outra cirurgia, não ficou igual, mas para voltar à normalidade. Aceitou a Jesus. Para Deus não há impossibilidades. Mas quem é que vai? Aonde está a igreja? Aonde está você? Aonde estou eu? Será que nós só usamos a nossa fé aos domingos e olhe lá, quando nos dá vontade, ou quando não temos outros afazeres, para nos reunirmos e adorar ao Senhor? Tá, nós viemos aqui, nós nos fortalecemos, nós vamos lá fora, nós pregamos, e essa pregação não precisa você pegar uma Bíblia e sair, pregue com a sua vida, testemunhe acerca de Cristo. Testemunhe acerca de Cristo. Eu tenho um testemunho para dar, não meu, mas ela não está aqui, ela não vai poder dar. A Miriam, quando estava na fase final da sua enfermidade, ela ficou internada lá, aqui no hospital, esqueci até o nome. Ficou lá 1 mês internada. E no dia que ela recebeu alta, que nós fomos buscá-la, nós pedimos o Uber, né? E todo Uber que a Miriam pegava, ela virava o motorista e falava assim, o senhor já conhece Jesus? Olha, Jesus está voltando, Ele te salva. Só que a Miriam tinha, às vezes, uma maneira de pregar que eu ficava muito preocupado, né? Porque eu tinha o cara lá com umas guias lá e falou, moço, isso aí não vai te levar para o céu não, viu? Pelo contrário, o que te leva para o céu é Jesus. Já tem que aceitar Jesus. Ok. Aí aconteceu o óbito, passou. Demorou um tempo, peguei lá um Uber e o cara olhou para mim e falou assim, bem, cara, o senhor não é esposo daquela? É. Pois é, mas fala para ela que eu estou na igreja. Fala para ela que eu estou na igreja. Aí, só que ela já, né? Eu falei, ok, irmão, eu sei que aonde ela está, se ela pudesse te ver, ela iria ficar muito feliz. Porque aquele dia, eu vi que você ficou assim preocupado que ela estava falando comigo, mas não. Eu fui para casa pensando. E foi o cara que tinha negócio das guias lá. E ele fala para ela que eu já estou na igreja, aceitei a Jesus, que ela falou para mim de Jesus. Então, se você não falar, são palavras simples, ela não deu um sermão, não usou palavras com teor teológico, não, foi cirurgia, só foi cirúrgico. E se você não falar, nada vai acontecer. Na época, para terminar, não dá para terminar aqui o texto, por causa da hora, mas na época que eu era seminarista, que eu estava me formando no IBP, nós tínhamos um missionário americano que ele trazia uma bolsa, que hoje não se usa mais, né, cheia de folheto. E ele distribuía, saía entregando folheto às madrugadas, e o indivíduo estava lá bêbado, ele colocava um folheto no bolso. Aí na nossa formatura, ele foi o paraninfo. E ele
deu o seguinte testemunho, e mostrou. Encontrou em Niterói, tinha um indivíduo, de madrugada, estava lá na sarjeta, bêbado, ele colocou o folheto no bolso desse indivíduo, entregou, fez o trabalho dele e foi embora. Meses depois, tempos depois, ele vai pregar numa Assembleia de Deus, e ele termina, e um indivíduo se levanta pede para falar com ele, para dar um testemunho, e fala, sabe, um dia eu estava na sarjeta, bêbado. Quando eu acordei, eu pensei em me matar. Eu tinha uns comprimidos no meu bolso. Quando enfiei a mão e tirei, saiu um folheto. E o folheto tinha um carimbo com o nome do missionário. E aquele folheto tocou, aquela palavra tocaram no meu coração. Eu procurei uma igreja para entrar. Encontrei a igreja aberta. Entrei. Aceitei a Jesus, estou nessa igreja até hoje. Hoje eu sou diácono lá. E no dia dessa formatura, nossa formatura, esse jovem, esse senhor estava lá na igreja, lá na formatura. Foi aqui na Assembleia de Deus de Madureira. Um folheto. Ah, mas hoje nós estamos na era da tecnologia, né? As redes sociais. Querido, quando a pessoa está no desespero, quando Deus quer agir, Ele age através de folheto, age através da rede social, age através do que Ele quiser. O que tiver nas suas mãos, o que te disponibilizar, use para o reino de Deus. Então, para terminarmos aqui o teor dessa mensagem, a questão da perseverança, a questão da nossa comunhão. Eu sei que tem pessoas no lar que estão nos acompanhando, mas saiba, nada substitui a comunhão dos santos. Nada substitui estarmos juntos, a olharmos uns para os outros, a compartilhar nossas necessidades, a compartilhar as nossas conquistas, porque a sua conquista é a minha, a sua luta é a minha. Se você compartilha a sua luta, o momento difícil que você está passando, eu vou passar a caminhar junto contigo, nós vamos caminhar uns com os outros, você vai compartilhar a bênção que você recebeu, iremos nos alegrar com você, porque o mesmo Deus que te abençoou é o mesmo Deus que nos abençoa. Então, querido, compartilhar, é por isso também que vem o Gessel. Ah, você não tem, tímida, não quer compartilhar aqui? Vai lá no Gessel, você compartilha, você enriquece a vida do outro, edifica, porque o Deus que está operando na sua vida é o mesmo Deus que opera na minha. Mas não deixemos-nos de congregar, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, aonde é necessário que estejamos juntos, aonde é necessário que, como gravetos, juntos, o Senhor venha e incendeie, e desse fogo e desse clarão, nós vamos destruir as trevas, que está destruindo muitas vidas. E muitas vezes, dentro da nossa família, deve ter pessoas que estão sendo consumidas por essas trevas, que nós precisamos resgatar, em nome de Jesus. Amém? Perseverança sempre. Nós não somos daqueles que recuam. Venha o problema que vier, saiba que o Senhor é maior do que o seu problema. O Senhor, Ele soluciona todos os problemas, porque para Deus nada é impossível. Ou melhor, como diz a palavra, tudo é possível ao que? Assim seja, em nome de Jesus.